Lei pisou no mago, com o pé direito e com cicatrizes, e olhou friamente para os outros magos presentes nos arredores. Uma intenção de matar gelada de repente desceu sobre esse local, encobrindo-o inteiramente. Todos os magos presentes sentiram suas costas ficando frias, como se algum animal antigo tivesse virado seus olhos frios para olhar para eles. Sou o recém-eleito líder da vice-liderança da equipe de caça, Leilin Farlier. Este sujeito me desrespeitou alguns momentos antes, então eu castiguei um pouco. Alguém tem alguma objeção? Leilin olhou para todos e perguntou friamente. Golpear o Magus estava dentro de sua autoridade, mas se ele tentasse intimidá-lo um pouco mais, seria considerado excessivo. Além disso, havia pelo menos uma dúzia de magos da equipe de caça aqui presentes, e todos eles eram guerreiros experientes. Se Leilin quisesse despachar todos eles, seria problemático. Depois de ouvir as palavras de Leilin, todos os magos se entreolharam consternados. Um mago que parecia ter algum status perguntado: desde que você é novo aqui, você teria a gentileza de liberar o Ali? Não. Leilin sacudiu a cabeça. Este mago ousou me ofender, o vice-líder da equipe de caça. Antes que ele receba o castigo que ele merece, eu mantenho a autoridade para cuidar dessa questão pessoalmente. Aparentemente, ele ainda não está planejando parar. Quando todos os magos presentes ouviram a declaração de Leilin, todos sentiram simultaneamente um calafrio em seus corações. Este Magus Leilin era claramente uma pessoa implacável. Eles estavam todos em um impasse. Felizmente, uma voz foi ouvida de longe minutos depois, resolvendo seu dilema. Magus Leilin. O que você pensa que está fazendo? Um nevoeiro carmesim condensou-se e transformou-se numa imagem ilusória. O líder da equipe, Kaysar. O resto dos magos da equipe de caça se curvou respeitosamente. César casualmente acenou com a cabeça e, em seguida, começou a focar sua atenção em Leilin. Leilin. O que aconteceu aqui? Eu quero que você me dê uma explicação. Você não sabe, Lord César. Leilin exerceu alguma força com o pé direito. Scarface, que estava sob ele, perdeu imediatamente a consciência. Não só este Magus me ofendeu, ele realmente fez isso nesta área e usou feitiços perigosos. Eu só utilizei minha autoridade como o líder da vice-equipe e parei ele. Leilin continuou de forma bastante zombeteira. Se você não acredita em mim, podemos dar uma olhada no monitor de feitiços. Leilin pode estar errado, mas depois de ouvir a explicação de Leilin, o nevoeiro que se congelara em uma figura humana parecia ondular, como se estivesse tão irritado por ele que se dissipou. Boa. Muito bom. César assentiu com condescendência e olhou para os magos presentes. O Ali ofendeu um Magus de poder superior a ele e tentou usar magias em uma área pública. Eu sentencio a prisão por 3 meses dentro da Torre Escura. Além disso, vou rescindir sua parte dos recursos deste ano. Com isso, você está satisfeito, vice-líder da equipe, Leilin? Perguntou Kaysar, enfatizando especificamente as últimas palavras, e parecendo estar sugerindo alguma coisa. Mas é claro! Eu estou muito satisfeito. Sorrindo, Leilin retirou o pé direito e, encarando César, ele humildemente saudou. Este resultado já foi melhor do que ele esperava, e ele sabia que deveria saber quando parar e não ir longe demais nessa situação. A propósito, venha comigo. César apontou para Leilin. Diante da admiração e dos olhares de medo da equipe de caça, Leilin encolheu os ombros e saiu lentamente do campo. Apenas o Magus Ali foi deixado deitado no chão. Ele é realmente tão forte. Depois que Leilin deixou o campo, os magos remanescentes fizeram alguns barulhos de incredulidade. Embora ele seja forte, ele se atreveu a contradizer o líder da equipe. Ei! Outro mago sorriu, divertindo-se no aparente infortúnio de Leilin. O líder de sua equipe, César, não era uma boa pessoa.
Não só ele era o líder de equipe de sua equipe de caça, ele também tinha, em seu arsenal, muitos métodos de tortura que poderiam causar qualquer magus oficial para ter um colapso nervoso. Leilin. Leilin. Lembro-me dele. Ele é Leilin da Zona 13. Naquele momento, um dos magos finalmente percebeu a identidade de Leilin. A pessoa que matou 9 magos negros e capturou mais 8. Certo, essa pessoa parecia ser chamada de Leilin e foi enviada para a capela sede. Não pode ser uma grande coincidência, pode? Um mago da equipe de caça com pele excepcionalmente oleosa se juntou à conversa, com um sorriso irônico no rosto. Tendo atacado e até capturado muitos magos inimigos, alguns dos quais eram semi-convertidos magos, Leilin ganhou uma boa reputação. Foi só agora que esses magos souberam quem eles haviam provocado. Não admira. Se fosse Leilin, ele tem o direito de ser tão arrogante. Um homem mais velho de meia idade olhou na direção que Leilin havia deixado, uma expressão complexa no rosto. Eles eram apenas membros comuns da equipe de caça, com sua força média sendo a de um magus elemental semi-convertido, e múltiplos magos que tinham esse nível de poder haviam sido mortos por Leilin. A única coisa que eles concordaram coletivamente foi que o poder determinou o status de alguém no mundo. No começo, eles não sabiam quem era Leilin e pensavam que Leilin os estivera provocando. Em retrospecto, eles decidiram que essa era a ação de um especialista que sabia o que estava fazendo. Os magos da equipe de caça mais tarde viram Leilin mais uma vez no banquete que foi realizado na mesma noite. Desta vez, ninguém se atreveu a ser tão estúpido a ponto de ir adiante e escolher uma briga com ele. Leilin sentou-se no lado direito da longa mesa, avaliando calmamente todos os magos presentes no banquete. O número de pessoas na equipe de caça era menor que o da equipe potionária, mas ainda assim havia cerca de 50 pessoas aqui. Cada um desses magos emitiu ondas de energia poderosas. Quase todos os magos aqui alcançaram o limiar de conversão semi-elementar. Eles poderiam ser chamados de creme da cultura entre os magos oficiais. Todo mundo na cabeceira da mesa, Kaysar limpou a garganta. Imediatamente, houve completo e absoluto silêncio, e todos os magos se levantaram em deferência, esperando pelo comando de César. Antes de começarmos a festa, permita-me apresentar a você um novo membro. O rosto de César estava transbordando de um sorriso radiante. Este é Magus Leilin. Ele se juntará à nossa equipe de caça e assumirá o cargo de vice-líder de equipe. Todos, por favor, recebam-no na sequência da introdução de César. Leilin também se levantou e se curvou várias vezes para tratar de todos. Vice-líder da equipe Leilin. Aqueles magos que viram Leilin mostrar sua força não se atreveram a fazer outra coisa além de se curvar tão baixo que quase conseguiram um ângulo perfeito de 90 graus. Muito bom. César observou essa cena e assentiu em satisfação. Ele então continuou: todos vocês experimentaram a força de Magus Leilin. Portanto, eu declaro que o vice-líder da equipe, Leilin, ocupará o cargo de comandante da Zona de Caça 3. Espere um minuto. Uma voz soou, interrompendo o discurso de Kaysar. César franziu a testa, mas ao ver a fonte dessa voz, sua expressão diminuiu. Ó líder da vice-equipe, Leilin, você tem objeções? Claro que tenho. Leilin parecia sombrio e parecia apagado. Zona de Caça 3. Pelo que sei, isso parece estar sob o território da Abyssal Moon Forest, dentro do plano secreto do Eternal River Plains. Além de áreas dominadas por organizações de magos claros ou escuros, havia lugares que os exércitos tinham assumido, bem como algumas áreas desocupadas. Essas regiões estavam localizadas nas fronteiras entre as duas facções dos magos da luz e da escuridão. Alguns estavam em áreas desoladas, enquanto outros estavam em locais acessíveis. Como os dois lados ainda estavam despreparados, envolver-se com suas forças principais era um desperdício de recursos. Por isso,
Houve um acordo tácito de que os magos errantes de ambos os domínios podiam lutar lá. Não importava o que esses lugares fossem nomeados anteriormente. Essas poucas áreas, que estavam sob o controle do Force Azongarden, pertenciam à equipe de caça e eram divididas em diferentes zonas. Sim. O principal inimigo da Zona 3 é a Abyssal Moon Forest Academy. Você tem algum problema com isso? De repente, Kaysar deu um tapa na testa e exclamou: "Ah, esqueci. Eu li sobre o seu passado, Magus Leilin. Você já foi um acólito sob a Abyssal Moon Forest Academy, certo? Há algo que você esqueceu de nos dizer. HMPH. Ao ingressar no Force Azonsgarden, Leilin foi muito aberto com seu passado. Além de colher alguns ganhos de Dylan Garden, não havia nada de interessante em seu passado. No entanto, a sensação de ter alguém mais o fato de segurá-lo deixou-o pouco à vontade. Quando entrei no Force Azonsgarden, eu claramente cancelei meu relacionamento com a Abyssal Moon Forest Academy. O líder da equipe ainda duvida das minhas palavras. Leilin respondeu com firmeza. Muito bom. César bateu palmas com as mãos sorrindo. Então, prove para mim. Traga-me a cabeça de um mago da Abyssal Moon Forest Academy e prove sua lealdade ao Force Azonsgarden. E se eu disser não nesse caso, perdoe-me, mas eu vou prendê-lo em razão de ir contra ordens. O sorriso no rosto de César ficou frio e o terceiro olho em sua testa se abriu. Zumbido. Uma força espiritual forte e sanguinária que era como uma teia entrelaçada cobriu toda a sala em uma fração de segundo. Leilin tinha uma expressão solene enquanto usava a mão direita para pressionar levemente a têmpora. Força espiritual que foi preenchida com uma profundidade insondável e escuridão desceu sobre o campo. Também Caixa. Instantaneamente, o ar parecia estar sendo despedaçado, e os sons de estilhaços foram emitidos. Uma intensa tempestade irrompeu na sala, e parecia que um tornado com uma magnitude de 10 tinha aparecido do nada, espalhando a comida nas mesas de jantar por todo o lugar. É um tornado de força espiritual. Cair para trás. Todos os magos presentes exibiram uma expressão de terror extremo quando se retiraram apressadamente. Sua força espiritual melhorou bastante, mas é uma pena que ainda não seja suficiente na frente de Leilin. A voz de César passou por cima, carregando uma sugestão de surpresa. Depois disso, ficou frio. Eu vou deixar você experimentar o que é um rank de pico genuíno como um magus. Olho espiritual. Depois que ele falou, uma imagem fraca de um gigante olho vertical apareceu instantaneamente atrás de César. O olho parecia demoníaco, pois o olho inteiro estava completamente preto e lembrava o olho na testa de César Rumble. Depois que a imagem do olho vertical apareceu, o poder do tornado de força espiritual dentro da área amplificou-se por um par de vezes. Isso até resultou em pequenas rachaduras negras no vazio, onde a luz prateada estava sendo produzida a partir daí. O líder da equipe Kaisarsbo chegou ao estado onde ele pode destruir o vazio. Se ele progredir mais, ele alcançará a capacidade de materializar a força espiritual, que é uma habilidade que pertence ao posto de 2 reis magos.